Não é que o Xabi Alonso mudou a pressão do Real Madrid para aliviar para o Vinícius Júnior? Lembra lá das análises anteriores, problema da pressão aqui pelo lado esquerdo? Como é que era antes, né? O Vinícius Júnior fazia aqui a pressão pelo lado esquerdo, acabava batendo de frente com o lateral, e o Xabi Alonso gosta que acompanhe as descidas do lateral. E aí quem tá fazendo essa função aqui é o Bellingham, na partida contra o Atlético Bilbao, a partida que foi ontem, ao Vinícius Júnior. Tá batendo de frente com o zagueiro, né? Vai pressionar aqui pelo corredor central, ao lado do Mbappé. O que ele fazia antes era o Vinícius Júnior marcava aberto e um dos meio-campistas pressionava por dentro. E agora ele tá fazendo o Bellingham recompor nas costas do Vinícius Júnior aqui, ó. Pra essa partida ele jogou com o Valverde na direita, Camavinga e Tchouaméni e Bellingham, né? Fazendo essa linha com 4, mas eu nem fiz em linha aqui, porque tem um ponto importante. Você vai perceber que não ficava em linha o tempo inteiro. O Bellingham não fechava só o corredor da esquerda, ele vinha pra dentro também em algumas situações. O Valverde também vinha pra dentro em outras. A gente vai entender o porquê ao longo dessa análise, mas primeiro lance da partida, né, ó, 43 segundos de jogo, a hora que eu vi esse tipo de pressão, já lembrei imediatamente das análises anteriores, dos problemas de pressão do Real Madrid, e batendo o olho já imaginei que fosse dar bom pro Real nessa partida, porque ele não mudou só a forma de pressionar, ele mudou a forma também de atacar, mas vamos por partes aqui, eu vou pegar vários lances da pressão alta do Real Madrid, só pra gente deixar bem claro esse ponto, pra você perceber o padrão, como mudou mesmo esse plano de jogo, e depois a gente vai pra organização do Real Madrid com a bola, o cenário oposto. Aqui ó, pressão alta, você vai perceber que em bloco alto acontecia a mesma coisa, ó, Vinícius Júnior batendo de frente com o zagueiro, isso acaba mudando tudo, e o Real Madrid já pronto para encaixar a marcação aqui pelo lado esquerdo. Então o Bellingham agora ele vai bater de frente com o lateral, Tchouaméni vai fechar aqui por dentro, Camavinga vai acelerar e o Valverde também vai fechar. Essa troca de marcação acontecia aqui no meio o tempo inteiro, principalmente quando o Atlético de Bilbao recuava com algum dos jogadores, ó. Então atenção, Vinícius Júnior vai pressionar o zagueiro, o Bellingham vem para bater de frente com o lateral, dá uma olhada na intensidade do Vinícius Júnior. Agora ele pode parar, e a diferença é parar sem peso na consciência, parar sem ter um lateral passando nas costas dele, porque a marcação tá encaixada, ele tá cumprindo a responsabilidade dele. E quem vai pegar o lateral agora é o Bellingham. Por mais que o lateral vai atacar aqui, você vai perceber que o Bellingham vai vir junto. O Bellingham geralmente marca a linha de passe, né? Ele não fica protegendo as costas, mas a gente já viu isso aqui em várias outras análises, não só do Bellingham no Real Madrid, mas no Dortmund também, na seleção inglesa. Então perceba, à medida que o Bilbao tenta avançar pelo lado do campo, olha o Bellingham aqui, ó, fechando aqui o lateral, mas ele tá sempre de olho o quê? Na interceptação. Vou voltar aqui um pouquinho o lance, só pra deixar claro esse ponto, ó, como no momento que abre a linha de passe, como ele já se projeta para a esquerda aqui para ficar de olho nessa interceptação, porque ele tá cuidando do lateral. Claro que isso abre a discussão de possíveis vulnerabilidades, mas confia também no Carreiras que vai estar aqui pronto para correr caso ele seja acionado aqui nas costas, né? Por isso que a linha defensiva do Real Madrid sempre faz muito bem a cobertura aqui dessa linha do meio. Então você entupindo aqui, mantendo a marcação encaixada, você força a sair pelo outro lado. E nessa tentativa de inversão, você vai dar de frente lá com o Valverde, que é um outro jogador que marca muito bem essa interceptação. Então, tendo o Bellingham na esquerda, Valverde na direita, não como lateral, né? Não pelo corredor central, também é um vetor muito importante, porque é um jogador que é muito rápido, reage muito bem e lê muito bem o jogo. Mas o ponto importante é esse que você tá vendo aqui na tela. O fato de você ter agora Mbappé e Vinícius Júnior pressionando pelo corredor central, batendo de frente com os zagueiros, o que você vai ter caso você recupere a bola? Sempre o contra-ataque de pressão alta armadíssimo, porque você tem dois jogadores dessa geração que são dois jogadores dos melhores desse ataque em transição. Então recuperou a posse de bola, pode ter certeza que essa aproximação aqui vai ser muito benéfica pro Real Madrid, porque você converte tudo em possibilidade de contra-atacar na saída de bola do adversário. Essa aqui o Vinícius Júnior vai mandar na trave, por muito pouco não consagra aí essa mudança da pressão alta do Real Madrid, e seria muito simbólico, né, fazer um gol depois dessa alteração, esse encaixe que funcionou muito bem nessa partida contra o Bilbao. Mas obviamente não é uma coisa tão simples assim, né, porque em especial pelos lados do campo você vai exigir sempre muita leitura de jogo. Por quê? A tendência é o quê? Você ter esses encaixes aqui, né, lateral quando vem por dentro, você acaba traindo a marcação dos seus meio-campistas do lado, né, vamos dizer assim. E aí qual que é a grande vulnerabilidade que pode aparecer? Uma que o Barcelona, por exemplo, utilizou muito na temporada anterior contra o Real Madrid, que era o quê? Gerar 3 contra 2 pelo corredor central. Qual que era a grande diferença lá? Por conta de você ter um primeiro combate com Mbappé e Vinícius Júnior, é meio difícil você exigir que eles vão fechar ali um dos meio-campistas, né, que tem um poder de criação, circula muito, então eles podem até fechar o espaço, mas dificilmente vai neutralizar 3 contra 2, e por isso que o Real Madrid, inclusive, sofreu tanto contra o Barcelona na temporada passada. Qual que é a grande mudança aqui, a grande questão? À medida que o Bilbao sai por esse lado do campo, pela esquerda aqui na saída de bola, perceba como o Bellingham ele não vai fechar o lado do campo, ele vai fazer o quê? Ele vai vir pra dentro pra manter o encaixe de marcação. Vou dar uma olhada aqui, vou dar play na jogada, ó.
Saída de bola mais curta ali pela esquerda, o Bilbao vai tentando avançar, olha o Bellingham como já tá fechando aqui. E se a gente pensar só em termos de encaixe de marcação, você neutraliza o 3 contra 2, mas basicamente com isso então você consegue ter esse encaixe de marcação e dificulta bastante a construção desde a defesa aí do adversário. Só mais um último lance aqui da pressão, que é uma situação que o Real Madrid tá em bloco baixo e vai forçar o Bilbao a recuar a bola. Então perceba, o comportamento do Vinícius Júnior é aquele comportamento mais padrão, lembra lá das análises anteriores, ele sempre vai correndo, pressionando no trilho, tentando sufocar até chegar lá no goleiro. Quando ele tá responsável por pegar o lateral, geralmente acaba sendo uma vulnerabilidade, como eu mostrei lá na análise da partida contra o Liverpool, contra o próprio Barcelona. Parece que o Real Madrid tenha vencido aquela partida, teve aquela discussão, né, do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso, mas dá uma olhada como ele já vai pressionando, né? Ele tava mais recuado, o Bilbao vai recuar essa bola e ele vai pressionar no trilho, ó, vai avançando, vai pressionar agora o goleirão, tentando cortar a linha de passe, e o Real Madrid rapidamente vai sair de trás e vai encaixar a marcação, vai deixar a bola quente, ó, não tem nenhum jogador praticamente livre com espaço, força o erro. Detalhe aqui interessante, o Vinícius Júnior tá pela direita, o Mbappé tá pela esquerda, atenção a esse ponto aqui que não é uma coisa isolada, vai se repetir. E lá na origem da jogada, você percebe que o Vinícius Júnior tava muito mais recuado e o Mbappé estava mais adiantado. Em bloco baixo, o Real Madrid não ficava em 4-4-2, o Real Madrid ficava em 4-4-1-1. Isso vai fazer toda a diferença. Vinícius Júnior é um pouco mais recuado que o Mbappé. Agora a questão é a seguinte, né? Deu tudo certo, ó. Palminha do Vinícius Júnior, palminha aqui do Xabi Alonso. Marcação-pressão do Real Madrid versão 2.0 funcionando muito bem. E aí, com a posse de bola, a organização do time era essa que você tá vendo aqui na sua tela. Geralmente o Tchouaméni ou o Camavinga recuavam para fazer uma saída de 3 aqui junto com o Militão e o Rudiger. Em alguns momentos o Militão ficava mais pela direita e o Camavinga recuava mais pelo meio, mas o desenho era o mesmo, né? Uma saída de bola de 3 jogadores, facilita conectar corredor aqui, mantendo a posse de bola. O Arnold geralmente atacava, mas não atacava tanto assim, né? Geralmente ele gosta de fazer a bola correr, muito mais do que correr com a bola, diferente do Carreiras pela esquerda, que é um jogador que adora arrancar com a bola dominada. Não vai ser fácil marcar as arrancadas do Real Madrid por esse lado do campo, inclusive porque o Mbappé tá caindo muito mais por aqui e o time acaba ficando um pouco mais imprevisível. Ponto importante, o Valverde vinha pra dentro, obviamente, como um meio campista, claro que na saída de bola, né, quando o Real Madrid tava bem mais recuado com a posse de bola, ele abria pra tentar atrair a marcação ali do lateral, criar espaço entre as linhas, mas à medida que o time do Bilbao ia indo pro bloco baixo, o Valverde fechava aqui bastante, se aproximava. E o Bellingham geralmente um pouco mais pra esquerda, mas principalmente se aproximando muito do Mbappé e do Vinícius Júnior. Isso fez toda a diferença. Essa organização, eu separei vários lances aqui pra gente entender quais jogadas essa organização permite, que é o mais interessante. Por exemplo, nesse lance aqui é o Camavinga recuando, ó, o Militão tá bem aberto pela direita, mas aqui já gera um 2 contra 1, ó, o Camavinga vai ficar livre. Nesse momento, o jogador que tava marcando o Tchouaméni já começa a ficar preocupado com a arrancada do Camavinga, abandona o Tchouaméni vai ficando livre aqui. O Camavinga carrega, solta pro Tchouaméni, mas principalmente, se você olhar aqui, o fato do Valverde tá vindo pra dentro, vai atrair a marcação de dois meio-campistas aqui do Bilbao, Bellingham e Valverde, sendo marcados aqui mais de perto. O que acontece então? Qualquer um dos dois, né, o Mbappé aqui ou o Vinícius Júnior, que fizer a movimentação de apoio, ou vai receber essa bola com muito espaço, ou vai exigir o quê? Que a linha defensiva saia para caçar, como é o caso aqui desse lance, ó, o zagueirão caçando o Mbappé. E quando a linha defensiva fica mais torta, você pode atacar aquele espaço, né, que é justamente o que o Mbappé tá fazendo ali. Essa devolução do Vinícius Júnior sai um pouco mais esticada, mas é um excelente exemplo para mostrar um tipo de jogada que essa organização pode permitir pelo corredor central. Ó, o Bellingham aqui bem aproximado aqui do Vinícius Júnior, do Mbappé, o Carreiras já passando aberto, então o Carreiras acabava atraindo a marcação aqui do lateral, então dá uma olhada. Real Madrid naquela mesma organização vai tentar atacar pelo lado do campo, vamos ver uma outra dinâmica possível. É importante a gente considerar aqui a linha defensiva do Bilbao. Por conta dessa encaixe de marcação inicial, muitas vezes o que acontecia era isso, né? Quem saía para caçar aberto aqui o lateral, né, o Carreiras, era o lateral direito do Bilbao, fazia essa movimentação. E essa aproximação aqui, como você pode perceber, já começa a gerar uma sobrecarga grande aqui para o zagueiro direito. Primeira coisa, Vinícius Júnior vindo de dentro para fora, ele não atrai a marcação do lateral. Muitas vezes ele vai fazer o quê? Atrai a marcação do zagueiro, o que abre ainda mais espaço para o Mbappé aqui já sair na cara do gol. Outra coisa, ó, espaço entre as linhas, o Bellingham tá aqui também pode receber essa bola. Então são várias possibilidades. Nessa jogada aqui, por exemplo, atenção ao Vinícius Júnior, como ele vai criar o espaço, Carreiras vê bem a movimentação do Mbappé, já dá um tapa ali, o Mbappé agora tem várias possibilidades, ele pode tentar arrancar com a bola dominada, essa bola acaba saindo mais curta, né? Então ele tem que esperar um pouco a bola chegar, caso ela saísse mais esticada, ele já poderia desempenhar aqui a velocidade, mas ele também poderia ter ajeitado de primeira, assim como ele fez no lance anterior que a gente acabou de ver, já deixando o Vinícius Júnior livre aqui para fazer a diagonal e sair na cara do gol. Mas perceba, é o posicionamento inicial
total do Real Madrid, aquela organização, gerando várias vantagens, e a característica individual dos jogadores pode potencializar bastante por conta dessas possíveis dinâmicas, né? Trazer para o lado, atacar direto pelo corredor central, e essa imprevisibilidade sempre dificulta demais a vida dos defensores. O lateral de novo vai sair aqui no Carreiras, ó, o Vinícius Júnior já pronto para atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro. São várias dinâmicas, né, que essa organização permite, vai gerar um contra um, mas principalmente você está tirando um zagueiro ali do corredor central, e o Carreiras vai atacar esse espaço aqui que se abre, né? Não é nem entre o lateral e o zagueiro, é no meio da linha defensiva, e o Carreiras gosta muito de fazer isso aí, ó. Partir pra cima da marcação. Então são dois jogadores de arrancada aqui, né? Abrem várias possibilidades aí pro Real Madrid atacar pela esquerda. A gente sai um pouco daquele cenário de bloco recuado. Nas vezes que o Bilbao avançava o bloco de marcação, também algumas possibilidades dessa organização, ainda falando do Real Madrid, também começavam a acontecer. Por quê? O Bellingham, então, jogando mais aberto, buscando o jogo aqui na saída de bola, acaba também atraindo o lateral adversário. Qual que é a grande questão? Vou até dar um play aqui no lance, ó. O Real Madrid vai tentar sair lá pela direita, a bola vai chegar lá no Militão, mas quando a câmera abre, se a gente olhar apenas na linha defensiva aqui do Bilbao, o que acontece? Por conta dos laterais baterem de frente, aqui pela esquerda a gente tem então o Valverde, aqui pela direita a gente tem o Bellingham, né? A linha defensiva fica mais em V, digamos assim, né? O que aparece sempre espaço para dois tipos de diagonal. Então se você tem Vinícius Júnior e Mbappé mais centralizados, aparece esse tipo de diagonal, né? Pro Mbappé correr aqui nas costas do lateral e também pro Vinícius Júnior correr nas costas do outro lateral, né? Correndo sempre pelos lados aqui dos zagueiros, né? Essa diagonal de dentro para fora é sempre vantagem posicional dos atacantes. Inclusive nesse lance aqui, ó, o Militão vai levantando a cabeça e o que ele vê na frente dele? Justamente o Vinícius Júnior atacando o espaço nas costas do lateral, fugindo aqui do zagueirão. E esse vai sair na medida, ó. Vinícius Júnior domina com a perna canhota, finaliza de perna direita, mas o goleirão salva e o Bilbao, Vinícius Júnior acaba desperdiçando essa grande chance. A sobrecarga aqui, ó, imagina se você é esse zagueiro, você olha para um lado tem o Mbappé, você olha para sua frente tem o Vinícius Júnior, porque o lateral tá saindo para caçar o Carreiras. Então a marcação ficou desencaixada, o Valverde do Atlético de Bilbao não conseguiu neutralizar isso, Valverde técnico, né, não o Valverde jogador, porque o Valverde jogador também já tá aqui tentando sobrecarregar meio campista, gerar dúvida para cima do lateral. A movimentação que o Vinícius Júnior fazia muito, né, não só quando o time não tinha a bola, né, tava se defendendo, ele recuava, mas também com a bola ele fez o tempo inteiro isso, recuando aqui, se apresentando para o jogo. Lembrou muito mais o Vinícius Júnior na mão do Ancelotti do que o Vinícius Júnior de início de temporada na mão do Xabi Alonso, né? Por isso que ficou à vontade, o futebol dele apareceu muito mais na minha visão. Então, ó, ele vai se apresentar aqui, ó, porque os volantes estão sempre orientados para frente, tentando pegar Camavinga, Bellingham, tentando pegar Tchouaméni, Valverde. Então ele vai circulando livre aqui no espaço entre as linhas. E agora o Bellingham vê ele, dá um tapa na frente, corre para receber na frente, e o Mbappé vindo para a esquerda. Atenção a esse detalhe, né? Então o fato do Vinícius Júnior buscar mais o jogo, ajudar a ser essa rota de infiltração, abre muito o flanco esquerdo aqui para essa dobra, né? Tanto o Carreiras quanto o Mbappé vão ter muito mais espaço para esse tipo de jogada. Caso você não tenha assistido essa partida, o Real Madrid venceu por 3-0 e os 3 gols, na minha visão, têm impacto direto da nova organização, tanto defensiva quanto ofensiva. O primeiro gol foi de contra-ataque, mas perceba a importância da organização defensiva. Então tá, o Valverde defendendo, o Bellingham fechado, lembra lá? Quando a jogada vem pela esquerda, o Bellingham vem fechado para não entregar o meio de campo aqui, né? Não é um ponta clássico. O Real Madrid não tinha dificuldade nenhuma de parar as investidas ali do Bilbao. Olha o Vinícius Júnior mais recuado, lembra lá? O Real Madrid se defendia mais naquele 4-4-1-1, com o Mbappé sendo o vetor do contra-ataque e Vinícius Júnior sendo ali o desafogo, sempre com bastante espaço. Isso acaba atraindo um dos marcadores e quando a câmera abriu, você percebe que o Mbappé foi pra esquerda, uma jogada que o jogador gosta bastante, né? Sair da esquerda pra dentro, né? Puxando ali pra perna boa e ele vai conseguir fazer uma excelente arrancada, né? Vai entortando todo mundo ali, puxa pra perna direita, escapa de mais um e já finaliza de fora da área, marca esse golaço. E o segundo gol do Real Madrid foi um ataque posicional bem clássico, colocou o time do Bilbao praticamente todo dentro da área e atacou com um nível de exposição altíssimo. Por exemplo, a jogada tava aqui com o Carreiras no começo da jogada, ele trabalha a bola aqui com o Bellingham, não encontra espaço o Real Madrid, o Bellingham vai tentar fazer essa inversão lá com o Arnold, que tá passando livre aqui porque o Valverde veio pra dentro, ajudou a arrastar a marcação. E o Camavinga não fez muito essa movimentação, essa aqui é a verdade, mas nesse lance ele faz. Elemento surpresa pra atacar a área no eventual cruzamento. O Bellingham vê bem, ó, faz a inversão, o Valverde faz o corta-luz, ela chega redondinha lá no Arnold. E se você olhar no destino desse possível cruzamento, 3 contra 1 praticamente, né? Ou melhor, 1 contra 1 pelo corredor central e 2 livres, né? Quem são os dois jogadores livres? Mbappé e Vinícius Júnior. Trent Alexander-Arnold faz um belo cruzamento e Mbappé ajeita para o Camavinga, que com o gol praticamente aberto na frente dele não perdoa 2-0 Real Madrid. E o terceiro gol aos 58 minutos de jogo tem tudo a ver com aquela aproximação Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé e a ultrapassagem do Carreiras. Então já era 4 jogadores ali. Se você pensar quantos jogadores do Bilbao estão naquele setor, são apenas 3. Essa sobrecarga vai ser fundamental para aparecer liberdade na origem da jogada. Então vai sair a inversão, Camavinga vê bem, faz a inversão ali de canhota, o Carreiras segura a bola, atrai a marcação
E a hora que a câmera abrir, a gente vai ver isso muito bem. 3 contra 3, só agora tá chegando a cobertura do quarto jogador e o Mbappé com um pouquinho espaço, né? Pouquinho espaço, ó. Pensou, bateu de fora da área e ampliou o placar pro Real Madrid 3-0. Mais um golaço do Mbappé, essa aqui é a verdade. Mas muitas vezes elencos recheados de craques não conseguem resolver apenas no talento individual. Inclusive foi o caso do Real Madrid nas partidas anteriores, né? Sofreu bastante, mesmo dispondo de vários craques para resolver a partida. E bastam algumas mudanças no plano de jogo, na organização do time com a bola, sem a bola, encaixe de marcação, quem pega quem, pro talento individual aparecer como apareceu nessa partida.